Na semana passada, a direita e o centrão tinham um plano para blindar todo mundo, e funcionou, por alguns dias, até que uma peça decidiu falar. E aí, o castelo de cartas desabou. Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, acordou com a Polícia Federal na porta da casa dele. Busca e apreensão, carro de luxo, moto, celular, tudo levado. Do outro lado, o dono do Banco Master já estava preso e já tinha assinado a delação, com um anexo que menciona um ex-presidente inelegível. Isso aconteceu na mesma semana. E não foi coincidência. Foi aí que tudo desabou. Na semana em que a direita comemorava nos bastidores, a Polícia Federal bateu na porta de um dos homens mais poderosos do país. E não foi uma visita qualquer. Foi busca e apreensão. Carros de luxo, motos, celulares, tudo levado. Mas o que ninguém percebeu foi que, do outro lado, alguém já tinha começado a falar. E é aqui que tudo muda, porque esse alguém não é qualquer um, é o dono de um banco. E ele assinou uma delação premiada que inclui o nome de um ex-presidente inelegível. Só que existe um detalhe: o plano para proteger todo mundo já estava em andamento e funcionou por um tempo, até que não funcionou mais. Vamos voltar uns dias antes. O Senado fez duas coisas que não aconteciam há décadas. Primeiro, rejeitou um indicado ao Supremo. Isso não acontecia há mais de 100 anos. 100 anos. Segundo, derrubou um veto do presidente que abria caminho para a redução de pena dos condenados pelo 8 de janeiro. Duas decisões, uma semana, uma lógica só. A mesma bancada que passou meses gritando por investigação, que exigiu CPI do Banco Master incansavelmente, ficou em silêncio completo na hora que podia fazer acontecer. Não pediram nada, não levantaram a mão, derrubaram o veto, rejeitaram o juiz e foram embora. Por quê? Porque o combinado era outro: eu te protejo, você me protege, e o Banco Master fica embaixo do tapete. Foi aí que a situação ficou ainda mais grave. Uma peça do plano falhou. Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, tinha dado a palavra. Disse que votaria a favor do indicado de Lula para o Supremo. Disse que mandaria os senadores do seu partido votarem a favor. Na hora da votação, ele fez o contrário. 7 votos faltaram. 7 votos que ele comandou. Foi uma virada calculada. Uma facada no momento exato em que o outro lado não podia reagir. Quem sentiu aquilo de forma mais direta foi André Mendonça, o mesmo ministro que Bolsonaro colocou no Supremo, o terrivelmente evangélico, como o próprio Bolsonaro gostava de repetir. Ele foi traído por alguém que deu a palavra e não cumpriu. E o que aconteceu dias depois foi algo que ninguém esperava. André Mendonça, aliado, protetor do campo conservador, assinou a autorização para a Polícia Federal invadir a casa de Ciro Nogueira, o mesmo que Bolsonaro indicou, assinando a ordem contra o ex-ministro do próprio Bolsonaro. O mundo não gira, ele capota. E quando a polícia entrou, encontrou algo que muda tudo. 300 a 500 mil reais por mês. Todo mês, com regularidade, com cobrança quando atrasava, com negociação quando o pagador queria diminuir o valor. Isso é o que as mensagens apreendidas nos celulares do dono do Banco Master mostram. Não é rumor. Não é especulação, é propina, com esse nome, sem maquiagem. Mas tem mais, e é aqui que a história fica ainda mais suja. Ciro Nogueira não apenas recebia o dinheiro, ele usou parte dessa propina para comprar uma empresa do próprio dono do banco, muito abaixo do valor real de mercado. O subfaturamento virou mais propina disfarçada. O ciclo fechou sobre ele mesmo. E enquanto esse ciclo girava, o banco crescia, com dinheiro público, com recursos de estados que investiram fundos, com dinheiro de aposentados, de trabalhadores, de investidores comuns que não tinham ideia do que estava acontecendo. Pensa bem nisso, esse dinheiro não era de político, era de fundo público, era de fundo de pensão. Quando o negócio começa a rachar, quem perde primeiro não é o dono do banco, é o aposentado, é o trabalhador, é quem não tem advogado. Esse é o tamanho real do esquema. E agora que as mensagens estão na mão da Polícia Federal, agora que os bens estão apreendidos, agora que a delação está homologada, tem alguém que resolveu aparecer em público pedindo investigação. Flávio Bolsonaro soltou uma nota, disse que as denúncias são graves, que tudo precisa ser investigado,
que a CPI do Banco Master precisa sair do papel. Só que existe um problema chamado memória. Existe um dia específico em que a bancada do PL, com a maior bancada de deputados do país e a segunda maior de senadores, estava reunida numa sessão conjunta. Alcolumbre presidindo, quórum completo, era o momento de exigir a CPI. Alcolumbre não teria para onde correr. Eles não fizeram nada. Ficaram em silêncio, derrubaram o veto, rejeitaram a indicação e foram embora. Passaram 4 meses gritando instala, instala, instala. Estão caladinhos agora. Não tinham vergonha, porque o combinado era outro. Agora, com Ciro exposto, com o primo do dono do banco preso, com mensagens de propina nas mãos da polícia, Flávio aparece pedindo que ele mesmo ajudou a enterrar. Os próprios aliados leram aquela nota como tentativa de distanciamento. E não gostaram, porque sabem que se Flávio se distancia de Ciro agora, ele está confirmando que havia algo para esconder. Difícil chamar isso de princípio. É pânico. E esse pânico não é sem razão, porque o que a delação pode revelar sobre a família Bolsonaro vai muito além de Ciro Nogueira. Um dos anexos da delação descreve um ex-presidente inelegível e não preso. Parece vago? Não é. Quando a gente cruza os candidatos à presidência desde 1989, filtra os inelegíveis, filtra os que não estão presos e cruza com quem tem ligação documentada com o dono do Banco Master, sobra um nome. Jair Messias Bolsonaro recebeu 3 milhões de reais de doação do cunhado do dono do banco na campanha de 2022. As mensagens apreendidas mostram que o dono do banco mandava e o cunhado executava. E não é só isso. Campos Neto, indicado por Bolsonaro para o Banco Central, foi quem permitiu que o banco crescesse do jeito que cresceu. Tarcísio de Freitas recebeu 2 milhões do mesmo grupo e depois, como governador, ajudou a direcionar recursos públicos para o banco. São 10 ex-ministros de Bolsonaro ligados às investigações. 10. O que está confirmado é que o dinheiro chegou perto de Bolsonaro e que os aliados mais próximos dele estão no centro do esquema. Pela primeira vez, o nome de Bolsonaro aparece dentro de uma delação premiada homologada, não como rumor de internet, como parte de um documento jurídico formal com valor legal. Isso tem peso, tem consequência. E levanta a pergunta que todo mundo está fazendo agora. Vai ser preso de verdade? Ou tem blindagem suficiente? O que essa semana revelou não foi só uma operação policial. Foi a prova de que a blindagem foi real, calculada, coordenada e que mesmo assim falhou. Que propina de R$500 mil por mês não garante lealdade. Que o ministro indicado para proteger pode se tornar exatamente o oposto quando se sente traído. Mas tem uma parte dessa história que ainda não foi contada inteira. Quem mais está na lista? Quais outros nomes aparecem nos anexos da delação? Isso ainda está se movendo. E as próximas revelações podem mudar o peso de tudo que foi mostrado aqui. Na sua opinião, o Senado vai manter uma eventual prisão de Ciro Nogueira ou vai encontrar uma forma de protegê-lo? Comenta aqui embaixo, porque essa resposta vai dizer muito sobre até onde a blindagem realmente vai. Se inscreva no canal para receber atualizações de última hora e deixe seu like nesse vídeo para ajudar a causa do povo. Até a próxima!